Parar o compartilhamento. Bom, tá gravando, né? Bom, boa noite a todos. Hoje é dia Boa noite. 21/10, 19h07, né? Vamos dar início à nossa segunda aula das disciplinas de tópicos especiais 2 e 3, empreendedorismo e propriedade intelectual, né? Vamos lá. Patrícia, quer dar suas boas-vindas aí? Enquanto isso, eu Oi, compartilho gente. aqui. Boa noite, pessoal. Todos animados? Vamos bater um papo bom hoje. Boa noite. Bom, vamos começar validando, pessoal. Só as turmas que se cadastraram. Nós temos 43 alunos cadastrados de 95, se eu não me engano, né? E Ashley, com 8, o grupo está aí do Yasli. Gianluca, Larissa, Lucas, Patrick, Isabela, Tony e Marcos. O Next Cycle com 7, Conectados com 8, E-Saúde com 8, Tecnautas não está com 3. Professor, esses nomes que estão Diga. ali no Tecnautas, eles são do agendágio, da linha de baixo ali. Agendágio, peraí. Agendágio. Tá, então, esse aqui vem para cá. E o Tecnauta, vamos ver aqui quem tá. Só para a gente. Tecnauta são 3, né? É isso? E o pessoal do Tecnauta tá aí? Caroline, Alice, Adriana, vocês estão aí? E- Acho que nem todos estão aqui, né? Nem todos. Bom, então, Professor, o da agendagem são 8 pessoas, tá? Acho que foi só uma linha ali do e-mail de um colega, mas são 8 ao total. Francine, Flávio, Igor, Um desses Josimar. aí é o e-mail da Tá certo. Josimar. O e-mail da Josimar é que... Ótimo, então 8. Beleza. Bom, então, nós falamos em grupos de 8, 9, né? Isso. Mínimo 8 e 9. Next Cycle tem 7. O pessoal está aí do Next Cycle? Sim, estamos por aqui, professor. A gente Tá perdeu faltando 2 um. Sim. Podemos inserir mais um aluno que não está aqui para já fechar esse grupo. Cidiane, E o pode ser? grupo? Professor, Cidiane, por favor. Então vamos lá. Vamos incluir aqui. Fala seu nome, Cidiane. Cidiane Cidiane Aracati Lobato. e coloca Ih, no, nome no- Nome Tá, vou difícil. escrever. Mas tem um grupo também que só tem 3 pessoas. Também Cidiane. Aí podemos fecha ver. já com 8 aqui. Hein, Ricardo? Hum. Tem um grupo de 3 pessoas, não tem? O pessoal não tá aí, não? A gente já fecha esse. Cidiane está colocando o nome dela aqui, né? Cidiane Lobato. Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão Tudo entendendo aqui o bem? movimento? Ok. Tem o grupo também que tem 3 pessoas apenas, que a gente também é um grupo muito pequeno, só 3 é muito pequeno também, O que grupo de é o grupo 3. Coloquei aí de o nome, viu, 3. professor? Tá, Coloquei o nome querido? no chat. Tá, peraí, vamos lá. Então, a Cidiane já está no grupo Next Cycle, beleza? Beleza.
Beleza, pessoal? Ok. Tá, vamos para o grupo que tem 3 agora para a gente fazer Quem está presente aqui e não está em nenhum grupo, peço, por favor, coloque o nome aí no chat. Vamos lá, todo mundo que está aqui já tem grupo. Onde é que Tá, tá? Alexandre, Carol, Daniel, Eliane, Wildson, Isabela, vocês estão todos em grupo? Gente, é necessário que vocês respondam para a gente Vamos lá, poder. vamos falar para a gente já ir fechando aqui. É o momento da gente Ah, começar a enturmar aí para coisa. é, Vamos lá. William, pode falar, William. Opa, boa noite, professores e Boa alunos. noite. Tudo bem? E o nome desses grupos é no formulário que a gente tem que entregar até o dia 21 ou foi naquele primeiro e-mail que a gente mandou para o professor? Naquele formulário que eu passei para vocês preencherem, né? Já, acho Você que já colocou seu nome? não. O do dia 21, que ia fechar no dia 21, não. Eu tinha mandado para o professor já. Eu vou preencher aqui, eu já tenho o nome de todos os nossos grupos. beleza. Nosso grupo tem 9 integrantes. Ótimo. Então, tem alguém na sala que não esteja em nenhum grupo? Essa é a pergunta. Eu Tem vou alguém copiar que aqui esteja novamente o faltando? link para quem não preencheu do grupo, né? Aí a gente já fecha. Wendel Silva, você já está em algum grupo? Estou sim, professor. Ótimo. Só me apresentei porque eu me loguei com o nome aí que estava aqui no computador, aí não sei se me identifica corretamente. Não, sem problema. Então, nós já temos 43 alunos enturmados, tá certo? Eu vou. E um outro grupo com 9 que vai estar fazendo a inserção. Então, a gente vai a 52. Ainda faltam bastante, né? A gente precisa ir construindo esses grupos, porque o trabalho já começou. Ouviu, pessoal? Todos aqui, por favor. O que que a gente está nessa fase para quem acabou de entrar? Nós já recebemos os nomes do pessoal e ainda tem gente que não enviou os seus grupos. O link está aqui no chat, entendeu? Para vocês enviarem. E tem alguém aqui na sala que está sem grupo? Ó, vamos lá. Ninguém? Professor, Oi. Diga. eu tenho um grupo, só que a gente ainda não conseguiu definir um tema ainda. Não, Ah, não tem insere lá o problema. nome do grupo, os componentes e coloca o nome do grupo a definir. Mel, Não olha tem Você lembra da só. ideia problema. que o senhor está Vem, falando? Isso, porque é importante a gente saber Ah, na quem são hora os que você grupos. tomou Depois a banho gente de mexe. manhã para ir para a escola, Gente, tem falei um para áudio você não aberto deixa a toalha aí. pendurada na sua cama. Tem, tem um áudio E a aberto, toalha tá querido. lá. Olha, Só que Ô, agora você já está indo tomar você banho. vê. Quando você Olha o áudio, terminar, você pega pessoal. aqui ó, a toalha, você pode Vocês colocar têm que ela ver aqui, o áudio ou de se você for lá vocês quando fora, você estiver pendura no aberto, varal. porque vocês têm que ter esse cuidado, tá? A gente Desabilitei aqui. grava as aulas. Então, não deixem os microfones abertos, que a gente fica ouvindo as conversas de vocês, ok? E as aulas estão sendo gravadas. Patrícia, enquanto o pessoal vai se inscrevendo lá no grupo, você pode Beleza. começar a falar aí, tá? Que eu vou monitorando lá, tá? Vou parar o compartilhamento aqui, e aí você pode mandar ver. Eu vou fechando as equipes, depois eu volto com isso, tá bom? Beleza. Pessoal, vou começar dando um informe, a gente teve um pequeno problema com o professor Douglas. Ele teve um problema com o pai, ele deve passar aqui, mas ele precisou, não vai poder estar com a gente. Hoje eu vou fazer uma troca
né? Em vez dele estar com a gente agora, eu vou começar o tema com vocês e vou trocar com ele. Então, ele vai estar na semana que vem, dia 28, ok? Todos me ouvem, né? Sim, Então, pode mandar ok. ver, Patrícia. Então, o que que a gente vai? Eu vou mostrar aqui rapidamente. A nossa plataforma já está com as aulas todas e com todo o material. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Já vem a minha projeção aqui na plataforma? Está aparecendo para vocês? Sim, sim, dá para ver. Então, aqui na nossa disciplina, quando vocês entrarem na nossa plataforma, vocês vão ver aqui, né? Já está com material. E lembra que eu disse que eu ia fazer perguntas para o seminário, perguntas orientadoras, porque a nossa avaliação da minha disciplina, ela é combinada com o Ricardo, mas são escopos diferentes. Então, a minha avaliação, eu deixo aqui algumas perguntas que eu vou deixar no eixo 1 de impacto da propriedade intelectual na solução ou modelo de negócio que vocês vão desenvolver, e um eixo da importância da marca e pesquisa de mercado. Essas perguntas norteadoras são apenas para a questão do seminário. Então, vocês vão ter um trabalho comigo que vai valer 4 pontos, que é relativo à fase 5 do Ricardo, que é a prototipagem, e a gente ao longo vai estar construindo isso, por isso que tem que ver as aulas e a gente acompanhar aqui nas mentorias, que a avaliação ela vai ter essa parte da pesquisa que vocês vão fazer comigo e o que vocês vão escrever lá com o professor Ricardo na fase 5 de prototipagem. Então, é fazer a parte 5 da prototipagem e assistir o material comigo, porque vocês vão precisar dessas informações. E depois é o seminário. Então, é preencher o Design Thinking do Ricardo e depois o seminário. No seminário, na apresentação final, eu vou induzir algumas dessas perguntas norteadoras, que devem estar ali no trabalho, bem ou mal, ou entendidas no conceito teórico, no conceito básico, mas que a gente não vai estar aqui destrinchando em detalhes, é mais para ver o feeling de vocês, o entendimento de vocês, tá? Então, não existe um trabalho a mais a ser feito, nada extra. É sempre o Design Thinking que o Ricardo já apresentou e o seminário, ok? Só que dentro do Design Thinking eu vou dar uma nota específica para a minha parte que vai estar lá na fase 5 de prototipagem e no seminário eu, com essas perguntas norteadoras, eu quero que vocês abordem, né? O que está nessas perguntas sejam abordadas, não precisam ser todas, mas aquilo que vocês vejam que tem adesão ao que vocês estão fazendo, eu quero ver isso lá no seminário. Por isso que eu botei como perguntas norteadoras para também ajudar vocês nessa construção. A nossa disciplina é combinada, mas ela é bem casada, no sentido que a gente faz para construir com metodologia ágil a construção do conhecimento de vocês e trabalhar a mão na massa. Então, nós vamos trabalhar na disciplina de propriedade intelectual e gestão da inovação. Aqui em verdinho, vocês podem ver a ementa, aqui os nossos temas, e a partir daqui vocês já vão ter as datas, né? Hoje, dia 21, nós vamos ter introdução a conceitos e teria a palestra do Douglas de Inovação, Tecnologia e Mercado, que a gente vai fazer uma troca. Eu vou mostrar ali para vocês só uma inversão, tá? E nesses dias que se seguem aqui, do dia 28, vocês também vão ter tempo de ver as aulas gravadas e trazer para a gente mais informações, dúvidas. Vamos ter encontros de trabalho e mentoria, né? Então, no dia 14, nós já tivemos a apresentação, dia 21 é hoje, dia 28 eu vou fazer essa mudança, a gente vai ter a palestra do Douglas. No dia 4, nós estaremos juntos conversando sobre inovação e mercado, por isso que é importante vocês verem as aulas, e depois é só trabalho mão na massa, e aí encontrar com a gente para tirar dúvidas, para mostrar o que está construindo, enfim. Ao término, vocês vão ver, ó, aqui temos a ementa, a apresentação da disciplina. É só vocês clicarem aqui, vocês vão ver tudo que é a proposta pedagógica.
fórum. Eu não vou ficar trabalhando muito fórum e dúvidas, eu quero que vocês tragam as dúvidas, ok? As aulas estão gravadas aqui nesses 2 blocos. Propriedade intelectual, inovação e negócios. É só clicar aqui na setinha, tá bom? Na setinha, vê se mudou a tela. Aparece para vocês? A tela mudou? Eu estou projetando aqui. Então, aqui vocês vão ter a aula gravada, tá? Essa aula, ela traz 1 hora e pouco de aula, onde eu abordo com vocês toda a parte de inovação, todo o conceito básico de propriedade intelectual, faço a distinção de todos os tipos de PI, direito autoral, direitos conexos, marca e 310, patente, proteção de programas de computador, desenho industrial, vocês vão ver tudo sobre isso. Temos uma parte aqui interessante que é ver a diferença aqui entre invenções e como fazer a distinção entre marcas e patentes. É um videozinho do INPI muito legal. Esse aqui do INPI também, ele mostra como fazer uma busca de marca. Então é muito interessante vocês verem, porque isso é parte do trabalho. Ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem, né? Que eu não estou vendo vocês aqui. Sim, estamos ouvindo. Então, beleza. Qualquer dúvida, me chamem aqui. Então, nesse vídeo, dá para saber como fazer uma busca de marca e como achar e como fazer. O site aqui, nesse vídeo, ele teve uma mudança no site do INPI, mas o conteúdo é o mesmo. Oi, Rafael, pode falar. Desculpa, eu esbarrei aqui, desculpa, foi sem querer. Tudo bem, não tem problema não. Então, só para lembrando, essa é o primeiro bloco da disciplina, que é propriedade intelectual. Então, tem a minha aula onde eu explico todos os conceitos e depois tem vídeos do INPI. Esse sobre marcas e patentes, esse aqui é sobre busca de marca, tá? Que é muito importante vocês vejam, porque explica como fazer uma busca de marca e a gente vai ver isso no dia 4 de novembro. Esse aqui é um vídeo que fala sobre topografia de circuito integrado e programa de computador, que vai pegar também outros tipos de registro de propriedade. Esse último aqui, esse vídeo aqui é só se vocês quiserem ver, se não é obrigatório. Os outros eu recomendo fortemente. Esse aqui eu deixei apenas como ilustrativo, é um evento de hackathon. Então, tem vários estudantes que levam aqui ideias de construção na época da pandemia, né, sobre um hackathon de propriedade intelectual com programa de computador, para vocês verem com algumas ideias. Esse aqui, ele já é um vídeo que mostra como construir um código hash, que faz parte do programa de computador, e um vídeo introdutório aqui, como registrar uma patente. São vídeos curtos, né? São mais para ilustrar, mas o grosso eu dou na aula, mas aqui esses vídeos ajudam, dão um complemento e tenho mais material, né? Temos material de apoio, se vocês quiserem dar download, tem guias, tem bastante material publicado, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante, assistir a aula e ver esses vídeos complementares, que são mais curtos, mas que são importantes. E o outro bloco, né, da disciplina é inovação e negócios, ok? Em inovação e negócios, já é um pouco mais aplicado à empresa, visão de startup, de spin-off. Então, eu já trago mais a visão de o que é startup, micro e pequena empresa, o marco legal da startup, inovação e mercado, e aqui essa aula é um pouco mais diferenciada, e esses vídeos aqui, nós temos alguns exemplos de aplicação, né, de tecnologias que combinam software, por exemplo, software com a roupa, por exemplo, esse vídeo é uma parceria entre a Google e a Levi's, onde a jaqueta é inteligente, então a gente tem muito IoT, tem muito desses pontos. E esse aqui são radares, são documentos à parte, não é obrigatório, é só para eu deixo sempre como
material de consulta, se vocês quiserem se aprofundar, né? Eu gosto sempre de deixar material caso o aluno queira estudar mais sobre o tema. Então, a lei das startups, lei de micro e pequena empresa, tem relatório do Sebrae sobre negócios, enfim. Todo o material está aqui. Temos várias horas de aula aqui da plataforma, já ativos para vocês poderem utilizar. É muito importante que vocês vejam esse material, aproveitem da plataforma para justamente trazer para a gente aquilo que não está, aquilo que a gente vai enriquecer aqui, que vai ser a nossa discussão. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Show. Então, como a gente vai ter que fazer essa mudança, né, que o Douglas não vai poder estar com a gente, eu preparei um pouco uma introdução a tudo que vocês vão ver, mas eu vou mostrar de uma forma mais, mais leve, vamos dizer assim, para vocês poderem ter um entendimento geral da importância da propriedade intelectual na gestão do negócio. E aí a gente trocar figurinhas. Qualquer coisa é só me chamar. Vamos trocar. Eu quero ver se vocês estão com alguma dúvida. Vocês já ouviram falar sobre propriedade intelectual? Todo mundo já teve alguma experiência ou nunca ouviram falar? Já ouviu em algum momento, né? Já ouvimos. Já ouvi, professor. Inclusive, para registrar uma marca é muita burocracia, né? E leva tempo, né? Tá Você acompanhando ali, vai, né? você vai desconstruir um pouquinho isso. A gente vai ver que tem os seus procedimentos, mas é toda uma conjuntura. Vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos básicos, né? Nós estamos aqui, e é óbvio que propriedade intelectual está em tudo, né? Mas quando a gente começa a estudar, aí mesmo é que a gente vê propriedade intelectual em tudo. Mas o que que é exatamente propriedade intelectual? Essa é uma área que eu gosto de estudar e eu já estou nela há alguns anos, pelo menos uns 10 anos, e ainda não sei nem 10% de tudo que precisa saber. Mas é muito bom a gente aprender sobre a importância disso, porque no Brasil a gente tem indicadores que mostram o potencial do Brasil e a fragilidade do Brasil com relação à apropriação daquilo que o Brasil é bom, né? Que é a criatividade, a inovação. Então, existem alguns conceitos importantes que partem do primeiro ponto, né? Vocês estão vendo meu slide aí, né? Do cachorrinho caramelo? Imagina quando eu tive uma ideia. Todo mundo acha que ter uma ideia é suficiente para dizer que essa ideia é boa e que ela vira inovação. O mundo é cheio de boas ideias, mas poucas das ideias se tornam inovação, porque ter uma ideia é da natureza humana. Nós somos seres criativos. Então, a gente, pela nossa criatividade, nós desenvolvemos conhecimento e aplicamos esse conhecimento. Mas a criatividade, ela é fundamentalmente uma coisa humana, né? Da natureza humana. E antigamente, a construção do que a gente passa a chamar de propriedade intelectual, ela vem na direção disso. Como é que eu posso me apropriar das ideias e fazer com que essas ideias realmente gerem produtos, serviços que vão ser, então, realmente registráveis, né? Passíveis de proteção, o que gera uma propriedade intelectual. Então, ter uma ideia só não gera uma inovação. Você dá ideia, você tem que desenvolver uma série de conhecimentos e desenvolver condições para que a ideia se torne uma inovação. O que que é uma inovação? É um produto ou um serviço que está disponível para a sociedade de uma forma geral. Mas todo mundo tem ideias. A diferença de uma boa ideia e de uma ideia efetiva, que vire realmente uma inovação de mercado, é o time, né? Às vezes eu tenho ótimas ideias, mas estou no tempo errado. Quantas ideias surgiram no século XIX que não foram implementadas? Não sei se vocês já sabiam disso, mas na época
no final do século XVIII, início do século XIX, bem mesmo mais para o século XVIII, né? Santos Dumont, que é um dos inventores mais famosos que a gente conhece, né? Tudo. Ele era colega de Eiffel, que foi o criador da Torre Eiffel, do Cartier, que fez os grandes relógios. Era um mundo que fervilhava de inovações. Mas tem coisas curiosas, né? Naquela época, nas grandes feiras de inovação de Paris, no final do século XVIII, no século XIX, XVIII, você tinha muitas invenções que eram criadas, e uma delas a gente nunca ouviu falar, né? Que era o motor elétrico. Olha que curiosidade, vocês sabiam que o primeiro carro era elétrico? Né? A gente já tinha carro elétrico naquela época, umas inovações que são assim, por que que não vingou o carro elétrico desde aquela época? Claro, tem a indústria do petróleo, que depois que é descoberta dos combustíveis, isso é um caso à parte, mas é porque não tinha tecnologia suficiente como tem hoje para baterias e a sustentação de um carro elétrico. Então, existem inovações que nem sempre, naquele momento, elas estão aptas para serem inovações de fato. São ótimas ideias, desenvolvimento científico excelente, mas para se tornar realmente um produto viável, é necessário estar no tempo certo, na velocidade certa, encontrar o momento de chegar no mercado. Hoje é o que a gente vê, por exemplo, com os carros elétricos. Chegou o momento deles e hoje eles brilham aí e estão se desenvolvendo cada vez mais. Mas é uma tecnologia nova, mega moderna? Não. Ela é desde do início dos primeiros carros que foram criados, mas não tinha a tecnologia no seu tempo. E agora, o que a gente pode entender dessa ideia de eu construir uma inovação e transformar essa inovação em algo que eu possa usar para montar uma empresa, fazer um negócio, apresentar um produto, enfim. Eu preciso aprender como fazer os registros. E no mundo, como a Organização Mundial do Comércio, ela relaciona uma forma de comercialização entre os países, no século XXI, a comercialização das ideias passou a ter um altíssimo valor agregado. Então, do século XX para o XXI, começou a se pensar como que os países vão comprar e vender inovações. Como vai se proteger nesse mercado? Então, uma coisa muito antiga, né? Como eu falei de Paris, na época do Santos Dumont, que você tinha que cuidar daquilo que do que você criava, e o Santos Dumont, todo mundo já ouviu essa história, né? O Santos Dumont não era um cara de patentear, né? Embora ele seja o pai da aviação, quem fez a patente do avião foram os irmãos Wright, nos Estados Unidos. Isso sempre foi uma discussão, né? Porque os irmãos Wright fizeram um avião que era catapultado, e o Santos Dumont não, ele fez um avião que decolava, pousava, mas no time os americanos sempre foram de patentear, e tudo que eles registravam. Então, quem registra primeiro é o pai da inovação, vamos dizer assim, né? E isso é uma coisa reconhecida entre os países. Por quê? E o Santos Dumont, que não era um cara preocupado a isso, ele queria deixar as criações dele para a humanidade, ele não teve, né, essa preocupação. E, infelizmente, né, todo mundo começou a usar a invenção dele, até o ponto de criar os aviões de guerra, o que foi uma grande decepção para ele. Mas a gente falar também do Nikola Tesla. O Nikola Tesla tinha milhares de patentes, né? A gente hoje tem energia elétrica por causa desses caras, tem todas essas inovações que a gente recebe. Então, é um mundo onde a inovação gera recurso, gera dinheiro, movimenta mercado e você cria negócios. Então, por que fazer o registro de uma propriedade intelectual? É porque ela tem valor de mercado. Então, o conceito por trás, né, fortemente falando, é transformar a sua ideia numa inovação, e essa inovação registrada, ela pode ser comercializada. Então, você pode vender aquela ideia patenteada, aquela ideia registrada num software, aquela ideia por trás da marca, né? Você pode comercializar.
E a propriedade intelectual, ela se divide em 3 grandes ramos de autoria. A gente tem o mais conhecido, que é o direito autoral, mas tem a propriedade industrial e a proteção sui generis. A legislação brasileira divide nesses grandes grupos, e para cada um desses tipos tem uma lei específica, né? Mas o direito autoral, ele trata no Brasil de direitos do autor e direitos conexos, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e programas de computador. No Brasil é assim. E eu vou explicar por quê, né? Até porque o direito autoral está muito ligado à escrita, né? A música, ao teatro, à peça, e aí o software, que também é um texto, eles também consideraram na época ser o direito autoral. Mas tem outras implicações. São várias instituições oficiais que cuidam dos registros de direito autoral. Mas se você olhar livros, revistas, tem a Biblioteca Nacional, música, tem a Escola Nacional de Música, e aí vai. Programa de computador, quem cuida desse tipo de registro é o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, tem umas detalhes ali, né? É registrado no direito autoral, mas também é registrado no INPI, que é o instituto que cuida da propriedade industrial, né? E aí, propriedade industrial é outro ramo, mas é cuidado apenas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI é o único órgão federal que cuida de todos esses registros. Então, o INPI cuida de marca, patente, desenho industrial e indicação geográfica, e também trata de repressão à concorrência desleal. Só que o INPI, além disso, cuida do registro de computador, que é do ramo do direito autoral, mas também é registrado no INPI, e o INPI também cuida de topografia de circuito integrado, que é uma proteção sui generis, tá? Então, assim, existem alguns órgãos que são responsáveis por esses registros. Oi, Rafael, pode falar. Professor, estou vendo aqui que a questão do direito autoral, né, do registro de programa de computador. Então, se hoje eu tiver uma software house, é recomendado que eu faça um registro desse software, e esse aí pode se tornar um tipo de um serviço para uma empresa, por exemplo, de fazer esse tipo de trabalho para as empresas de TI? Não, vou te explicar lá na frente. Depende muito do que é, não confundir o que é a inovação do que é o seu modelo de negócio da empresa. Uma software house, assim como uma loja, ou como você pode estar, na verdade, trabalhando a venda e comercialização de software. Mas se você tiver uma empresa que produz, que faz o software, uma fábrica de software, é uma outra concepção. Entendeu? Então depende muito da estratégia do negócio. Eu vou chegar lá, porque o importante que eu estou nesse slide aqui é a inovação. O que eu faço com a minha ideia? Se eu quero que a minha ideia saia da ideia pura e vire uma inovação, ele só vira inovação se ele tiver valor de mercado e for usado por algum negócio. Então, eu preciso ter o registro, entendeu? Porque com o registro, é como eu falei do avião do Santos Dumont, né? Ele não patenteou, os irmãos Wright patentearam. Então, quem é que pode comercializar? Aquele que é o dono da patente, né? Santos Dumont tinha a ideia de doar para a humanidade, né? Mas nem sempre isso é possível. Existe uma necessidade de estratégia. Se ele tivesse patenteado a invenção dele, ele poderia ter impedido as pessoas de usarem o avião na guerra. E foi uma das grandes tristezas dele. Ele não pôde impedir ninguém de usar a invenção dele. Por quê? Porque ele nunca patenteou. Ele nunca cuidou de ser dono da ideia que ele teve, da inovação dele. Então, são coisas que você precisa ter estratégia. Nem tudo precisa registrar, nem tudo você precisa proteger. Mas se eu tenho uma ideia e quero transformar ela em negócio, aí eu preciso ter uma estratégia. O que eu preciso fazer e entender para registrar? Então, eu estou nesse campo. Imagina que posso ter isso tudo, marca, patente, desenho industrial, mas muitas vezes, aonde eu começo? No INPI. E aí, para finalizar esse slide, além desses que são considerados propriedade industrial, tem a proteção sui generis.
E é muito engraçado, fica sui generis porque elas não se encaixaram nem no direito autoral, nem na propriedade industrial. Por quê? Porque o direito autoral é de 96 e a propriedade industrial também 96, 97. São leis muito antigas. E na época não tinham tantos esses direitos. A topografia de circuito integrado veio depois, a proteção de cultivares veio depois, conhecimentos tradicionais vieram depois da lei, né? E a lei de software também é depois dessa legislação. Por isso que há um meio que aconchambrado, né? Um puxadinho aqui. Vamos dar uma adaptada. Essas legislações, elas são alinhadas com as legislações dos outros países, através desses acordos internacionais, e é óbvio, da Organização Mundial do Comércio, que baliza, né, e tenta equalizar o que os países têm que ter minimamente para que eles possam fazer um comércio internacional. Então, se eu faço um registro de patente aqui, eu posso registrar lá nos Estados Unidos. Se eu faço um registro de software no Brasil, esse meu registro, por conta dos acordos internacionais, tem validade nos países em que eu tenho a assinatura de acordo do Brasil. E aí vai, todos os outros. Então, a ideia é criar um ambiente de comercialização e negócios que não fique só no solo brasileiro, faça o Brasil conversar com o resto do mundo. Mas para cada um deles há um monte de legislações. Eu não vou ficar aqui detalhando as legislações, eu quero que vocês entendam o conceito e vejam na minha aula gravada, porque eu explico isso mais em detalhes. Olhem só aqui, ó. Só ilustrando para vocês, a Lei de Propriedade Industrial é de 1996. A Lei de Cultivares, que vem trabalhar variedades de planta, variações genéticas de planta, o que é uma coisa muito importante no Brasil, é de 97. A Lei de Software, né, é de 98. A Lei do Direito Autoral é de 98. A Lei de Inovação, que vem trazer mais algumas coisas para a gente, é de 2004. A Lei de Topografia de Circuito Integrado é de 2007. A gente vai falar sobre isso. Eles estão em voga hoje, né? São os chamados chips. Quando eu falo topografia de circuito integrado, eu estou falando de chip, que é a base de toda a tecnologia moderna. E tem outras leis que vocês vão ver lá nas aulas, como a Lei de Ciência e Tecnologia, que é de 2016, o decreto de 2018 e a Lei de Startups também, que é agora de 2021. Até aqui tudo bem? Então vamos falar rapidinho sobre direito autoral, para vocês terem uma ideia. O direito autoral é isso aqui. São criações e inventores. Isso é parte da tudo que a mente humana cria, pode ser pintura, pode ser um texto de Shakespeare. Eu tenho aqui o Leonardo da Vinci, que é um dos grandes exemplos. Leonardo da Vinci era escultor, fez o primeiro desenho anatômico, ele era extremamente desenhista, ele fez a Mona Lisa, que é muito famosa, mas ele vendia as suas ideias. Ele era um cara que ele tinha os seus patronos que pagavam pelas obras de arte dele. Então, no Renascimento era comum, quem tinha dinheiro e não tinha talento, comprava, né? Ficava cobrando as obras. Diz que a Mona Lisa foi uma dessas encomendas que ele nunca entregou, né? Então, ele vivia fazendo obras. E, ao mesmo tempo, ele vendia obras também de outras criações, porque ele era extremamente inteligente, ele era um exímio engenheiro, arquiteto. Então, ele tem obras, por exemplo, que ninguém sabe, né? De escafandro, de tanque de guerra. Ele tem várias, tem gente que fica estudando até hoje. Mas o que que é a questão do autor, direito autoral? Ele é dividido na lei em dois direitos: o direito moral, que é ter o nome na obra, e o patrimonial, que é poder comercializar, né? Então, você tinha muito em cima dessa questão, porque obras de arte também geram dinheiro. Então, você imagina esse momento em que o direito do autor, ele é irrevogável ter o nome na obra. Então, todas as obras que têm assinatura de Da Vinci, mesmo que elas pertençam a outra pessoa, não tem ninguém da família, será sempre com o nome de Da Vinci. Então, o nome do autor tem valor. Mas
o patrimonial pode ser de qualquer um, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de investimento. Então, existem mercados que são nesse tipo. Agora, como você trabalha isso do direito autoral quando você tem outros que exploram, né? Por exemplo, as gravadoras, as plataformas de streaming. Hoje cresceu demais. Você pega uma Netflix, um YouTube, né? Todas elas trabalham com direito autoral. Então, você tem aquele que é o autor, que é o produtor da obra, e tem aqueles que são os atravessadores, entre aspas, né? São os transmissores, que a gente chama de direitos conexos. Então, a lei, ela protege o direito autoral e o direito conexo, que é aquele que reproduz, que é aquele que interpreta. Por exemplo, a música é minha, mas o Ricardo que canta. Um exemplo, mas é claro que isso nunca vai acontecer, né? Né, Ricardo? Você não ia correr esse risco, né? Então, você imagina, o intérprete tem um direito conexo da obra, né? Imagina se ele faz uma interpretação super mega bacana, aí a interpretação dele é um direito autoral, só que é um direito conexo. É o que acontece, tanta gente cantou música do Tom Jobim pelo mundo, né? A música sempre será do Tom Jobim, inclusive tem direito autoral da família do Tom Jobim. Isso é mantido mais de 70 anos após a morte da pessoa. Mas existe o direito conexo de quem faz uma interpretação, uma variação da obra. Então, quando a gente vê hoje no mundo da internet variações de obras de arte, você tem outras criações, né? E hoje a gente tem um grande complicador que é com a inteligência artificial. A inteligência artificial está criando coisas e isso está crescendo demais. Está criando música, está criando vídeo, está criando meme, está criando, enfim. Isso não é previsto na lei brasileira nem na lei internacional. Está dando muita confusão. Isso vão ser cenas dos próximos capítulos. Como vai ser o mundo do direito autoral com a inteligência artificial, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode discutir depois com mais calma. Mas existe, né? Então, do direito autoral, uma das coisas que também pega hoje no mundo moderno são as criações que são feitas com a audiovisual e a fotografia, por exemplo. Né? Na lei, como eu falei para vocês, a lei de 98 diz que o prazo do direito patrimonial sobre uma obra audiovisual e fotográfica, ela conta a partir do 1º de janeiro do ano subsequente à divulgação. Então, à medida que tem, a pessoa já pode considerar no ano seguinte esse direito. E esse direito patrimonial pode se transformar em muitas obras de arte. Olha aqui, vocês estão vendo essa obra de arte aqui, que é feita por drone. Isso aí foi na China, no Ano Novo Chinês, os desenhos em drone no céu. Isso é uma obra de arte, mas que está ligada diretamente à tecnologia, né? As projeções hoje nos prédios. Então, como você aqui, ó, obras de arte que são feitas que não estavam previstas naquela primeira legislação e que hoje são possíveis, né? São possíveis de você proteger. Então, esse é o direito autoral, ele, como eu falei, né? Esse caso aqui, não sei se vocês já ouviram falar nesse caso do Rembrandt. Alguém conhece esse caso de inteligência artificial feito por essa empresa, Next Rembrandt? Essa Não. empresa, oi. Essa empresa foi muito interessante porque o que que aconteceu com ela? Essa empresa, ela treinou uma inteligência artificial com todas as obras desse pintor que foi de 1700 e alguma coisa. Então, esse pintor já era falecido, Rembrandt, e essas figuras aqui, todas as obras, a IA estudou e ela foi treinada para pintar como ele. Aí, ela fez um autorretrato do pintor, né? O programador, né, solicitou, e aí chamaram especialistas para analisar a obra. E eles olharam assim: não, isso é um Rembrandt legítimo, mas Rembrandt nunca pintou esse quadro. Aí é que eles ficaram sabendo que tinha sido
uma inteligência artificial que tinha pintado, né? Então, assim, foi uma discussão no meio jurídico, né? De quem é o direito autoral disso aí? É da IA ou é de quem, né? Como é que fica o direito autoral quando você tem uma obra feita por inteligência artificial, né? Como saber, né? Ah, o Douglas. Oi, Douglas, você conseguiu entrar? Douglas chegou aqui. Oi, Oi, Douglas. pessoal, boa noite. Consegui chegar assim, mas eu ainda estou chegando em casa aqui. Eu já cheguei na minha cidade aqui, na cidade do meu coroa, no caso, né? E aí, daqui a 2 minutinhos eu estou em casa, mas vai tocando, eu estou ouvindo. Não, Essa beleza, questão querido. aí que você falou do direito autoral é bem importante, né? Isso aí É, é uma das discussões sobre a inteligência artificial, né? Tanto de artistas quanto para filmes, né? é, Produtores, que ela ajuda a meio que acabar com os intermediários, né? E só que são eles que ganham parte do dinheiro, né? Nesse processo. E aí ninguém quer perder o ganha-pão também, né? Então, pô, recentemente a gente teve greve dos atores em Hollywood, justamente o pessoal pensando, pô, estão usando referências nossas de filmes para fazer outros filmes. E aí, quem que vai ganhar com isso? É a gente, né? É o ator, é o escritor, né? Quem que... é difícil mesmo. É muito complicado. Isso aí é uma coisa que vai ter uma mudança na legislação, né? Nos países todos, tá, pessoal? Não é só no Brasil que essa discussão está acontecendo, não. Essa greve de roteiristas e de atores que o Douglas comentou dos Estados Unidos impactou muito a produção audiovisual, porque hoje a inteligência artificial ela está criando personagens e está você com uma foto da pessoa pode fazer os gestos dela, você pode. Então, com um banco de dados de imagens, pode-se estudar um ator e fazer ele no mundo virtual. Perfeito. E é onde a gente está vendo, não é só a questão do gamificar, não, é realmente a produção ser totalmente digital, né? E os atores serem digitais. Não sei se vocês viram, né, o antigo Tron também, o ator ficou novo, então tinha ele velho e ele jovem. Como é que faz isso? Só marcando as faces, o rosto, você bota a pessoa mais jovem na tela. Então, são coisas a discutir, porque o mundo do audiovisual, ele está crescendo exponencialmente, né? Isso com a fotografia também. Então, mexe muito com o direito autoral e mexe também com a viabilidade, né, desse campo de trabalho. É o artista digital hoje, né? É o artista digital. Oi, Nádia. Boa noite, professora. A publicidade já tem anúncios com personagens que são todos construídos digitalmente, né? Sem atrizes e atores. Mas tem uma discussão que eu acho que também começa a ser feita, que é a questão do próprio cidadão comum, por causa do uso mesmo das imagens e vozes. Já existe, inclusive, os golpes, né, que estão sendo feitos, clonando a voz das pessoas e produzindo textos. E na área comercial também, né, o uso de imagens que vão para outros países, através das redes sociais das pessoas, se manipula e as pessoas nem sabem que está sendo usado, né? Isso. E aí entra outra questão que a gente vai ver também, né? Que é a questão da proteção dos dados, né? Na outras, lá para novembro, quando a gente for falar de inovação em mercado, uma das coisas que eu vou trazer é a questão da segurança cibernética e como isso interfere na questão da propriedade intelectual, porque tudo hoje está no meio digital. E aí, como é que você trabalha a segurança dos dados, segurança dos bancos de dados? Então, tem uma discussão dos ativos também dos bancos de dados, né? Eles são ativos para as empresas. Mas aqui, voltando para a nossa questão, essa concepção da propriedade intelectual, do direito autoral, também está em discussão no universo da internet. E aí, passando aqui do direito autoral
para o direito de propriedade industrial, eu queria fazer um paralelo nesses dois. Quando a gente fala de direito de autor, é esse escopo da criação humana, onde eu tenho um produto, pode estar escrito, pode ser fotografia, pode ser, né? E a gente vai ter a autoria no digital também. Os textos, os filmes, os livros, também na mídia digital. Mas quando eu falo de propriedade industrial, tem uma diferença grande aqui. A industrial, ela é uma propriedade que tem replicação industrial, então ela tem que ter escalabilidade industrial. Por isso que é produto ou serviço que é escalável. A palavra escalável, ela vai surgir aqui muitas vezes. Ricardo fala muito, é escalável? É escalável? Porque se você não tiver como reproduzir e sustentar essa reprodução desse seu serviço ou do seu produto, como é que você entra numa linha de produção? Então, imagina aqui que a minha solução, ela pode ser escalável tanto quanto produto, e aí a patente serve para isso, quando pode ser escalável como um serviço. E a gente vai ver isso nas marcas, né? As marcas, elas representam serviços. Então, é escalável? É assim, eu estou financiando, eu estou ajeitando, e qual é, para cada tipo de negócio, o nível de escalabilidade que eu estou falando. Mas todas elas que são escaláveis têm aplicação industrial. Então, olha que coisa interessante. A gente vai ter o desenho industrial, que poucos conhecem, que é o design, que dá para tudo. Você pode falar de almofada, a estampa de tecido, a tela de aplicativo, vou mostrar para vocês, e as indicações geográficas, que são pouquíssimos conhecidos, tá? E depois a gente fala sobre o sui generis, que está aqui também. Então, programa de computador, que é o primeiro que a gente tem aí no meio. Ele é direito autoral, mas é registrado como industrial. Por quê? Porque a maioria dos programas estão embarcados, né? Então a gente também vai ter a dúvida que é o programa de computador em patentes. Mas eu vou mostrar o que que é um programa de computador. Ele é um material escrito, né? Ele é um texto, mas é um texto que diz para a máquina o que que ela deve fazer. Então, é entender que, por exemplo, o programa de computador que a gente chama software, de acordo com a lei brasileira de 98, a lei de software, é uma expressão, um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou analógica para fazê-los funcionar de modo para fins determinados, que eu estou lendo aqui na outra tela. Então é interessante, né? É um resumo da ópera, tá codificado ou tá escrito, né? Seja na linguagem de máquina ou no texto, no papel, mas é um código escrito que dá ordens para que as máquinas trabalhem. E isso serve para várias coisas. Só que geralmente um software está dentro de um equipamento, que é o que a gente chama de hardware. Então, todo hardware ele vai comunicar com outro hardware porque tem um software, um programa que faz essa linguagem de máquina, né? Combina. E a gente usa tanto isso e nunca parou para perceber. Até o momento em que agora você tem o seu relógio conversando com o seu computador, que conversa com a sua televisão. Então, quando você começa a ter os equipamentos interagindo, eu dou uma ordem aqui e o computador liga a TV liga o som e o Alexa liga com não sei o quê. Isso é formas de você estar usando linguagem que as máquinas entendam, tá? E isso é uma nova fronteira. Por quê? Porque do direito autoral, isso passou a ter um valor industrial muito grande, com as automações e com o nível de inteligência. A gente vai ter muito isso, né? E isso é uma base, gente, é básico, né? É básico. É que a gente usa e não sabe que hoje tudo tá. Quando a gente fala de IoT, né? O Douglas na próxima semana vai vir falar para gente sobre blockchain. Pô, como é que constrói isso? É tudo na base de softwares. São softwares que conectam máquinas, conectam banco de dados. Então, isso é uma base para vocês entenderem o que é o futuro das aplicações dessas tecnologias. E muita coisa é programa de computador, é software e também é hardware.
né? Até aqui tudo bem? Vamos falar um pouquinho de patente. Patente é uma coisa que todo mundo já viu e nem sabe que tudo é patenteado, né? Tá vendo aqui o escorredor de arroz? Aqui da figura? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui Sim. minha coisa, né? O escorredor Sim, de estamos arroz sim. é uma patente brasileira. Foi uma dona de casa que inventou o escorredor de arroz. Essa é uma das curiosidades interessantes. Geralmente tem isso. Para ser uma patente, ela tem 3 atributos. Ela tem que ter novidade, atividade inventiva e aquilo que eu falei, aplicação industrial, que é a escalabilidade. Então, o band-aid é uma patente, o ferro de passar, a caneta Bic, o alfinete, o clipe. O celular tem mais de 900 patentes. Por quê? Porque as patentes elas incorporam novidade, atividade inventiva e produção e aplicação industrial. Então, para eu criar uma linha de produtos, eu quero fabricar 1.000, 10.000, 1 milhão de unidades e vender para o mundo todo. Se é um produto, é patente. E a patente ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma patente de invenção e uma patente de modelo de utilidade. E ver uma invenção aqui. Vamos falar da evolução do telefone. O primeiro, em 1876, Graham Bell, né? Depois, em 1921, tem a Western Electric. Olha como é que era o telefone. Olha como chegou o celular e olha a evolução dos celulares. Pô, qual a diferença de um para o outro? Tecnologia. Mas é uma família de patentes. Às vezes, uma mesma invenção pode ter várias alterações, pode ter, assim, uma evolução ao longo do tempo de todas aquelas inovações que foram sendo feitas com aquela criação inicial, né? Então, o primeiro celular que saiu em 1983, ele pesava 1,5 kg. E olha como é que ele era, né? Era uma coisa que você vê, quem viu aquele filme Uma Linda Mulher, chega, morre de rir, né? Porque o celular é uma coisa, um tijolo, né? E naquela época foi uma coisa de novidade. Hoje os celulares estão de flip, são pequenininhos, enfim, já estão nos wearables, né? Estão no relógio, já tem no clique do fone, enfim. São alterações, são inovações. Quando que eu digo que é uma patente de invenção? Quando ela chega como a primeira patente. Depois eu posso fazer aperfeiçoamentos. Então, quando eu faço aperfeiçoamentos, eu chamo de patente de modelo de utilidade. Ela, diferentemente de uma patente de invenção, ela é o aperfeiçoamento. Então, existe uma linha. Por exemplo, se a gente olhar aqui o primeiro mouse, em 83, tá vendo? Em 30 anos de evolução, o mouse de fio que tinha em 1983 e o mouse agora em 2009. Olha como foi ficando o gamer, a Microsoft, o gamer. Tudo isso são evoluções. Se eu trago algo com alguma ergonomia, alguma melhoria de função, eu protejo como patente de modelo de utilidade. E isso vocês veem nos computadores, no iPod, no celular, no Mac, na escova de dente, né? Escova de dente também é uma patente, tem aplicação industrial. Mas aí você imagina a escova de dente original e aí quando bota um limpador de língua já é uma patente de modelo de utilidade. É um universo, sim, de inovações, né? E patente realmente é uma das coisas que mais se coloca. Outra que a gente vai falar aqui também é desenho industrial. É uma propriedade industrial, também registrada no INPI, mas é o que dá a novidade das sandálias havaiana, tá nos carros, no design dos carros, tudo isso é registrado no design de um relógio, de um móvel. E mais recentemente, o design também passou a ser registrado não só para equipamentos, como também para objetos de decoração, para linhas de pneu de carro. Tudo isso é desenho industrial registrado no INPI, né? Desenhos e são figuras e linhas ornamentais. Você pode ver em bancos, em tapeçaria. Então, pega uma tapeçaria aqui, né, de uma determinada aqui objetos de decoração. Tudo isso é registrado por desenho industrial.
E mais recentemente, além disso, móveis e equipamentos, por exemplo, equipamentos médicos, né? Porque a otimização é o desenho. O problema é que o desenho industrial, ele não protege a aplicação industrial, como é o caso da patente. O design, ele protege a estética, o design mesmo. Então, pode ser uma letra, pode ser usado numa embalagem, né? Borda de televisão, tá vendo aqui? Telas de celular, né? O engraçado é que quando eles começaram a botar desenho industrial de tela de celular, eles também fizeram para bichinhos, né? Porque você tinha os bonequinhos da Olimpíada, você tinha o desenho 2D, 3D do boneco e depois você tem o brinquedo. Então, tudo isso é registrado por desenho industrial. Quem começou muito isso foi o George Lucas, né? Com Guerra nas Estrelas. Foi o primeiro a sacar. Pô, além de eu fazer o filme, eu faço uma linha de brinquedos, bichinhos de pelúcia. O que que você criou? Uma indústria, né? Você pode. Mas patente é equipamento, produto e serviço. Desenho industrial é aqui os brinquedos, as estampas, as telas de aplicativo. Então, eu posso pegar o meu aplicativo, sim. Se o seu aplicativo tem um design exclusivo e você não quer que ninguém te copie, registra ele como desenho industrial, né? E tem as marcas, né? Marca eu acho que é o mais conhecido de todos, né? As marcas é o ativo mais valioso hoje da Coca-Cola, que é tudo que comunica com o cliente. A Coca-Cola, então, ela tem a marca, inclusive no formato, ela tem a única marca uma das poucas marcas tridimensionais. A Coca-Cola, ela registrou a garrafa dela como marca, mas além do nome, pode ser nominal, pode ser mista, como Rock in Rio, enfim. A marca tem um valor estimado, assim, incalculável, né? Aqui nesse desenho, tá vendo? 33 bilhões a marca da Apple, a Disney, a Coca-Cola, 71 bilhões. Então, assim, o valor da marca para o negócio é inestimável. E tem as marcas das marcas, né? Aqui tem muito comum você achar que está comprando de um diferente, na verdade não tá. Você está comprando a mesma marca. É o mesmo. Só muda a marca e diz que parece um produto diferente, mas não é. Então, muitas marcas que a gente tem no mercado não são concorrentes. Eles são, na verdade, o mesmo conglomerado, né? E isso é um pouco um ativo de propriedade industrial que vocês vão estudar na disciplina, porque a marca você consegue usar para fazer uma investigação até dos concorrentes e do seu mercado. Então, se eu quero fazer um negócio dentro de uma determinada área, eu pesquisando as marcas dos concorrentes, eu consigo identificar quem são os meus concorrentes e consigo comparar aonde que eu estou inovando que eles não estão, o que que eu posso melhorar no mercado que eles não entregam e eu posso entregar. É muito importante analisar o mercado de concorrência se você quer realmente trazer um produto ou um serviço de inovação. Eu recomendo fortemente o estudo da marca. Outro que é muito ligado à marca, mas poucos conhecem, é a indicação geográfica. No Brasil tem muito potencial, por exemplo, Vale dos Vinhedos, Bordados de Caicó, né? A indicação de procedência de Mossoró, a cachaça de Paraty, né? São indicações geográficas. Elas são divididas em dois tipos, como indicação de procedência ou denominação de origem, que vai muito em cima de um produto ou de um ativo que tem numa determinada localização, né? Então, é, é muito ligado à produção de uma determinada região. E tem a ver com cooperativas ou com grupos de produtores locais. Então, é muito mais fácil, é registrável no INPI, mas é feito por centros de fabricação locais, né? A indicação de procedência, ela é conhecida por seu nome geográfico, por diferentes fontes, onde o lugar é que faz a diferença, né? Seja o produto de fabricação local, a prestação de serviço daquela região. E a denominação de origem é porque existe alguma característica, ou no clima, ou no produto local, que é designado de uma determinada região ou de um conhecimento tradicional,
que aí recebe também. Então, existem muitas marcas que são de regiões. Como o caso aqui, eu tenho algumas, né? Esse slide já está um pouco desatualizado, mas regiões do Cerrado Mineiro, da Garça, né? De Pinhal, Mantigueira, de Minas, tem alguns lugares. Hoje já aumentou mais, mas eram poucas indicações geográficas. Estou terminando aqui, proteção sui generis, para vocês verem, topografia de circuito integrado é um outro tipo de registro, né? Nós vimos direito autoral, vimos direito industrial, agora a gente está na sui generis, mas topografia é isso aqui, é mapeamento de chip. E ele é interessante porque você usa chip para tudo. E a disposição em camadas aqui faz com que as coisas se comuniquem, né? Lembra que eu falei do internet das coisas, o IoT? Tudo precisa de chip para fazer a conexão. Então, isso é uma coisa que está muito importante hoje, e vocês já viram, né? A questão da China com Taiwan, é porque Taiwan produz isso, né? Produz chips. Uma outra proteção sui generis que também é registrada são os cultivares, muito importante no Brasil, que são as espécies vegetais, que a Embrapa aqui, a gente tem muita espécie vegetal registrada no Brasil. Então, isso é uma outra proteção também, passível, né, de registro, e é passível de comercializar, né, que os agricultores compram sementes. E os conhecimentos tradicionais também, que hoje na Amazônia é um mundo de descobertas. O mundo todo vem aqui pesquisar ativos da Amazônia e o conhecimento tradicional, indígena, quilombola, né, que tem a ver com o uso das ervas medicinais, plantas comestíveis. Os novos medicamentos estão todos aqui. Então, é passível de registrar também. A gente tem duas muito interessantes, que é a própolis vermelha, a própolis verde. Vocês têm que conhecer. E na sui generis também a biotecnologia, né? Que é um mundo. Você pode botar aí registro de tecnologias com células-tronco, com enzimas, DNA recombinante. É um mundo de todas essas aqui são tecnologias passíveis de criar novos organismos, modificar, melhorar vegetais, curar doenças. Então, esse é um mercado da biotecnologia e da engenharia genética, né, que é um mundo também registrável, são tecnologias registráveis como proteção sui generis, né? Tem muita coisa. Você pode fazer, por exemplo, células-tronco, você pode pegar e botar os aditivos e transformar numa célula muscular, ou numa célula do intestino, ou uma célula do fígado. Isso é uma tecnologia que tem um potencial aí de regeneração incrível. E produção também de novos medicamentos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, isso é uma tecnologia desde os anos 70, né? Eu estava na faculdade, a gente já estudava isso. A produção de insulina é feita por organismo modificado geneticamente, é uma Escherichia coli, que é uma bactéria, que recebeu o gene de insulina humana, e aí essa bactéria produz a insulina que a gente compra hoje na farmácia. É uma insulina produzida por bactéria a partir de genoma humano, então é uma engenharia genética para vocês verem assim o potencial, né? Então, engenharia genética também, a construção genética. Hoje você pode ter leite com hormônios, você pode, enfim, fazer vários alimentos que são medicamentos também. As vacinas também, a vacina do Covid também saiu de uma engenharia genética dessas. E assim, é pensar, estou chegando aqui no final, a importância que você tem da propriedade industrial e intelectual como um todo, que eles são ativos que você negocia. Negocia com investidores, negocia com empreendedores, com parceiros, né? Então é importante você entender qual o melhor ativo que protege melhor aquela sua invenção inicial e a partir daí criar uma estratégia de negócio. Porque colaborar e empreender precisa desse desenvolvimento. Vocês têm que entender um pouco disso, né? A tecnologia ela é muito rica, mas se você não tiver uma noção
de como usar a tecnologia para aquilo que você quer fazer como negócio e não fizer um registro adequado, você incorre em problemas de fazer uma parceria, fazer um contrato, né, fazer uma negociação. Então, hoje, a propriedade intelectual, ela está muito ligada a essa capacidade que a gente tem de fazer negócio. Não se cria uma propriedade intelectual só por criar. Ela está ligada a um objetivo. E vocês agora, vendo as aulas, vocês vão poder também aprofundar um pouco mais. Eu só dei aqui uma pincelada para vocês conhecerem um pouco desse universo, mas vocês vão ter nas aulas gravadas algo bem mais detalhado, um pouco mais falando sobre o tempo de duração de cada registro, como que faz. Aí nos vídeos vocês vão ver como faz. Não todas, porque eu gosto de falar um pouquinho de todas, né, para ter uma noção geral. Mas se, por exemplo, a solução de vocês for um software, né, for um aplicativo, for um site, vocês precisam entender o que que eu faço com isso. Como que eu posso registrar isso de forma a que, se eu fizer um parceiro, se eu fizer um contrato, eu posso dizer, olha, isso é meu, o que é seu, o que é meu, mas a gente aqui vai crescer juntos desenvolvendo um bom negócio. Isso é um dos cuidados que temos que ter no mercado, porque não é que seja via de regra, né? Mas vocês sabem, sem proteção fica fácil uma cópia. E a gente, para poder se prevenir no mercado e fazer um bom negócio, a gente precisa também mostrar que a gente vale o investimento, né? Então, se você não mostrar para o seu investidor que você tem alguma proteção, como que ele vai botar dinheiro no seu negócio? Então, aquela coisa da sustentabilidade, né, Ricardo? Como é que eu faço meu negócio ser sustentável se ele é fácil de copiar, se ele não tem nenhum registro, se você não tem nenhuma estratégia de proteção e ele acaba aí, você não vai ter uma atração de investimento se você não tiver uma proteção. Então, é um pouco nesse cenário que a gente vai estudar aqui durante a disciplina. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tranquilo? Obrigado pela apresentação. Acho que o Douglas vai conversar com a gente semana que vem. Não sei se o Douglas tá aí. Consegue falar, Douglas? Semana que vem aí você vem, né? Com certeza. E aí a gente vai falar de blockchain, é, Web3, essas novas tecnologias, né, da nova fase da internet e como ela pode ajudar vocês aí no negócio, na startup de vocês, né, a conseguir financiamento, a trazer eficiência, diminuir custos, né, trazer menos dependência aí de fatores externos, né? Semana passada a gente viu um monte de empresa com, sem sistema porque a AWS caiu, né? Então, no mundo inteiro, inclusive bancos aqui no Brasil, pararam de funcionar por causa É, disso. é uma E aí grande dependência, né? Exato. E essa nova fase da internet, ela é sobre descentralização, é o cerne da questão ali. Então, ajuda a gente também não só a trazer mais eficiência, mas é um negócio assim independente, né? Ele tem menos riscos, assim, digamos, né? É um novo momento, né? É que nem a questão da própria blockchain, né? Você vê que há uma tendência da gente buscar descentralizar para depender ou ficar menos na mão de grandes corporações, né? E os governos, né, pessoal? Os governos agora estão querendo criar suas moedas digitais nessa luta aí de querer manter o controle também, né, Dudu? Perfeito, perfeito. Então, essa nova fase da internet aí é um mundo que está sendo criado para que a gente possa viver um mundo 100% digital, sem precisar de papel, de documentos, de certificações, tudo podendo ser digital aí. Então, muito dos controles, até dos governos, né,
de certa forma, eles vão deixar de ter, entendeu? Nós teremos outras formas de nos controlar, de nos organizar, de nos governar, entendeu? Utilizando essa nova tecnologia, que é a blockchain, os contratos inteligentes, aí vem todo esse mundo dentro, né? Inteligência artificial, NFT, ativos digitais e por aí vai, né, pessoal? Então, tudo isso só existe graças à tecnologia blockchain, né? E como a Patrícia falou, é a tendência, o mundo a gente vem vendo caminhando frente a isso, e para a gente poder viver um mundo 100% digital, pessoal, a Oi. gente, para a gente poder viver esse mundo 100% digital, não tem outro caminho. A gente precisa dessa tecnologia. Então, na aula que vem, a Patrícia pediu para eu ajudar essa turma nisso. A IFRJ aí tem planos de criar um mestrado na área também, de tecnologia. Então, eu fico lisonjeado aí em fazer parte, agradeço aí a Patrícia. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma coisa, senão semana que vem eu tô junto aí com vocês de novo. Valeu, Douglas. Gente, vocês montem suas perguntas, hein? Porque de Web3 a gente vai aprender tudo aí. E uma coisa também que eu acho interessante, né, Ricardo, já indo para o final, eu acho que a gente tem que não só entender como as tecnologias funcionam, mas entender que tudo é contrato também, né? Hoje a gente tem que fazer bons contratos, a gente precisa se preocupar no mercado que a gente está entrando. Então, toda ideia é boa, mas para ela ser uma coisa viável no mercado, ela não basta ser boa, ela tem que estar num contexto. Lembra aquela coisa do timing? Né? Então, vocês estão num exercício, isso é uma disciplina. Obviamente, nossa ambição é treinar vocês e expor vocês a pensar. Mas se a gente pode simular, né, um mão na massa, né, Ricardo? A gente faz um mão na massa, a gente para pensar, vamos tentar fazer o máximo como se fosse um real. Porque a gente se coloca naquela situação. Vocês vão trabalhar em times. Hein, Douglas? Aqui os grupos eles são divididos, né? Nós temos aqui nossa turma, eu e o Ricardo somos os professores. Só para você entender, nós temos 95 alunos nessa turma. E aqui a Que gente legal. está com uma parte, por isso que a gente grava as aulas e o curso é em EAD. E eles trabalham em times. A gente fica o tempo todo, né, trabalhando para que eles desenvolvam projetos em grupos para desenvolver essa condição de trabalhar em equipe. É uma disciplina, é um curso, mas a gente sempre aborda, tá o mais imerso possível. E eles fazem todo um processo de design thinking para criar soluções de mercado para problemas reais. Só que o desafio de criar soluções, muitas vezes, é trazer tecnologia, gerenciando projetos e desenvolvendo, pode ser um produto, um serviço, que pode ir para uma startup. E aí o Ricardo é que dá essa parte, né, Ricardo? Aí a gente fica no desafio. Cada trabalho é um trabalho. Oi, Alexandre, você levantou a mão? Perfeito. Sim, professor, boa noite. Antes de mais nada, agradecer o tempo, o ensinamento da senhora, a presença do professor Ricardo, do professor Douglas. A senhora falou bastante da parte do, acho que se a gente pode falar administrativo, né? Uma dúvida, quando a gente vai fazer a patente, vai registrar, eu acredito que seja pago. Existe uma média, porque eu tenho um produto, um software simples, tem um software mais complexo. Eu tentei pesquisar valores e não consegui achar. Eu achei difícil de identificar. Não, isso tudo é registrado. O próprio INPI tem uma tabela. Vocês vão ver lá nos vídeos da disciplina, tem uma só sobre patentes. E lá mostra como é que você tem que fazer. Tem uma tabela com os valores que são regulados pelo INPI. Acho até que teve um aumento agora.
Tem só uma diferença entre quem é micro e pequena empresa ou inventor independente e ICT, eles pagam menos. E é grande, média e grande empresa, elas pagam mais. É uma diferença boa. Mas, assim, você paga a taxa no INPI para pedir o registro. Só que são duas coisas. E aí vocês vão ver na disciplina. Quando eu falo, vou fazer uma patente, eu tenho que saber para que eu quero. Patente é produto ou serviço com escalabilidade industrial, atividade inventiva. Lembra que eu falei isso? Então, às vezes, para a patente, além de cara e demorada, não é, às vezes, a estratégia ideal. Você pode pegar, por exemplo, se é um software, fazer o registro de software separado, a patente depois. Aí, se eu vou usar isso no mercado, eu faço a marca. Se isso tem a ver com o design, eu faço o desenho. Então, em muitos casos, você pode fazer vários, vários ativos que vão estar relacionados ao seu negócio. O que a gente vai ter tempo na disciplina é discutir apenas a marca. Todo mundo tem que ter uma marca, seja para o seu produto, serviço, para o seu processo, porque marca todo mundo tem que ter. A marca você usa para comunicar com o seu cliente. Vocês criam marcas no momento que vocês criam os nomes dos grupos, porque cada um tem que ter uma identidade de grupo, né? Então a empresa tem a marca, e às vezes uma mesma empresa tem várias marcas de produto. Então a gente vai discutir a marca, porque a marca ela te identifica o que você está comunicando com o mercado. E a marca já é um ativo que permite você também olhar os seus concorrentes. Uma outra coisa é a patente. Então, se eu expliquei, se você olhar lá na plataforma, dá uma lida, patente é para produto ou serviço em escala industrial. A marca é uma propriedade industrial, mas qual deles me interessa mais? O software é outra coisa diferente. Os valores mudam. O software é mais rápido, mais barato. Topografia do circuito é mais rápido, mais barato. Então, qual é a estratégia, né? A estratégia de negócio que mais me interessa. Mas entenda, não se patenteia software, não se patenteia marca. Patente é patente, marca é marca, software é software. Desenho industrial, cada um é diferente. Ricardo botou aqui, né, os valores. E para patente tem uma lista, para marca é outra, para desenho industrial é outra, cada um tem um valor diferente. Deu para entender, Alexandre? Sim, sim, muito obrigado. Estou vendo aqui a tabela. É. Isso tudo vai depender muitas vezes, quem é micro e pequeno, assim, ó, não vale a pena gastar com a patente. Vale a pena você fazer, às vezes, a marca, um design, um software. Eles todos têm, inclusive, se você quiser pedir empréstimo no banco, eles são considerados ativos, eles entram para o balanço da empresa. Da mesma forma que entra um carro ou um prédio, a patente, a marca, se eles têm valor de mercado, porque eles são passíveis de você vender. No Brasil, o que mais cresceu foi franquia. Se você olhar assim, vou abrir um novo negócio. Aí o pessoal vai lá e pega uma franquia da Volzira, do McDonald's, cada um tem um valor diferente, né? E aí o que que acontece com a franquia? Você compra, na verdade, é um pacote de PI, porque você vai ter o direito de uso da marca, da metodologia, e aí vem outras coisas, né? Você tem que botar a marca igual, seguir o modelo igual. Você já vem com um modelo de negócio quando você faz um contrato de franqueado, né? Então, vou abrir uma loja do Boticário, vou abrir uma loja da Cacau Show. Eu fico exatamente igual a todas as outras lojas, porque o que eu estou comprando na franquia é o modelo de negócio e a propriedade intelectual, que está muito ligada ao tipo da marca, ou forma de produto, aí você vem o pacote completo. A propriedade intelectual, ela é parte do ativo. O mais importante, eu acho que não é nem a API, é o know-how, é o modo de operação, né? Como você trabalha. E é por isso que eu acho tão interessante que a questão que o Douglas vai trazer para a gente da Web3, porque é um outro ambiente de negócio. Você não está mais só no ambiente que a gente conhece, padaria, farmácia, não é isso só, né? E agora a gente entra num mercado global de ambiente de negócio digital. E aí, às vezes a gente pensa muito no aplicativo, no site. Pô, tem muita coisa a se discutir. Não é só ter uma boa ideia.
É você ver se realmente aquilo é viável. Então, é importante vocês verem como que se amplia as possibilidades de negócio quando eu entendo do mercado que eu estou querendo abordar. Deu para ficar tranquilo, pessoal? Sim. Vocês têm que participar mais, hein? Eu gosto de gente que pergunta. Não é para ficar tímido, não, hein? Passar para Ricardo aí. Fala aí, Ricardo. Quer dizer, eu por mim aqui eu já acabei. Obrigada aí pela atenção de vocês. Se mais alguém tiver alguma dúvida, eu passo para o Ricardo aí. Um minutinho, só Professor, trazer aqui um link para fazer uma eles. pergunta. Oi, claro, diga. Com relação à patente, eu não sei se vai estar no material, enfim, pode ser que esteja no material e eu estou só antecipando uma pergunta, mas Não tem problema não. com relação à patente, a gente vê muito produto que tem aquela inscrição de patente requerida, né? Patente REC. Qual é a diferença disso para um registro efetivo? Isso é uma dúvida que eu sempre tive desde quando eu vi a primeira vez isso escrito, sei lá, eu era criança, sabe? E assim, eu sempre tive essa dúvida. Esse produto, ele é um produto que ele é registrado, ele é um produto que está com um processo rolando, mas de qualquer forma eles anteciparam e começaram a fabricar e a vender no mercado? Como que é isso? O que é isso? Não, a requerida é isso mesmo. Você pode. Existe um procedimento quando eu peço um registro de patente, que é o seguinte: eu peço o registro da patente no INPI no dia de hoje. Então, durante 18 meses, esse pedido fica em sigilo. Ele fica em sigilo durante esses 18 meses e, a partir desse período, quando acaba, ele passa a ser publicado na revista do INPI e eu tenho até 36 meses para pedir o exame. Esse procedimento é o seguinte: você, no período de sigilo, que ele está em segredo, ninguém viu a sua patente, você pode vendê-la, você pode comercializá-la, ela está requerida. Você requeriu, mas você ainda não tem o registro dela. Mas você já pode vendê-la, entendeu? Então, você pode fazer o seu pedido hoje no INPI e amanhã ir para uma reunião de negócio com seus investidores, com seus parceiros, e dizer: olha, gente, eu fiz o pedido de patente no INPI. O que eu estou dizendo é, eu tenho eu cheguei primeiro e estou aqui, eu tenho já alguma coisa no INPI que eu vou pedir para ser examinado. E o que me diz que eu já posso comercializar. Então, mesmo que no momento em que está requerido, ele já vale um valor X num contrato. Posso negociar, entendeu? Agora, depois dele publicado, passados 36 meses, eu solicitar o exame, pode levar 1, 2, 3 anos, e eu tiver a patente concedida, no momento em que eu tenho a concessão da patente, ele deixa de ser requerido para ser uma patente concedida, eu vou ter um prazo máximo, um delta-T de 25 anos, onde esses 25 anos contam a partir do dia que eu fiz o pedido do requerimento, entendeu? Então, se levar 5 anos para você ter a sua patente, se levar 8 anos para você ter a patente, o prazo já está contando dos 25 anos total. Então, é justamente uma das coisas que se pega muito no Brasil. Hoje, você consegue ter um registro de patente, se ela for bem escrita, em 2, 3 anos. Antigamente era 11, 10. Então, a patente requerida, ela não está concedida ainda. Ela vale mais dinheiro quando ela é concedida. Então, a patente concedida pode levar tempo, mas você entendeu essa questão, Alan? Você tem uma Entendi. diferença entre requerido e É concedido. porque. Não, eu entendi então que no final das contas eu criei alguma coisa, eu vou requerer essa patente e por questões de mercado e tudo mais, eu já coloco ela para vender, né, para produção mesmo, e ela obviamente passa a ter um valor ali. E eu entendo que a partir do momento que eu fui o primeiro que que requeria essa patente, quando eles autorizarem isso, eles me derem realmente essa patente,
todos os outros que comercializaram, eles vão voltar a pagar a propriedade intelectual para mim. É Sim, isso mas também? também. Porque, na verdade, o primeiro ponto é esse. A concedida, ela te dá direito de excluir terceiros. Então, você pode chegar para o outro e dizer, você está proibido de fabricar, porque a patente é minha, ela está concedida. Então, você pode impedir terceiros. O que acontece é que hoje, isso é muito caro. Você tem que ter um bom advogado, você gasta muito dinheiro com o embrolho jurídico. Então, o ideal é você fazer com que a sua estratégia ela permita que a sua patente valha mais. Então, ela já vale um X quando ela está requerida, mas ela vai valer 10x quando ela for concedida. Então, você tendo uma boa patente e tendo um modelo de negócio, quando ela é concedida, ela vai valer mais numa negociação. É mais interessante você fazer valer a sua patente para aquilo que você quer ganhar do que aquilo que você vai gastar, que é com advogado em briga judicial. Quem gasta isso são mega empresas, são empresas grandes que têm aí milhares de advogados no mundo. E aí elas não vão gastar uma patente só no Brasil. A patente ela é válida se você fizer, por exemplo, patentes brasileiras, né? Você faz uma patente no Brasil e pega e faz a patente nos Estados Unidos, na China, no que você vai. Você vai gastar uma fortuna, mas vai patenteando e vai botando a sua patente. Se você teve ela concedida no Brasil, é mais fácil fazer com que ela seja concedida nos outros países. Então, assim, é fácil, entre aspas, estou dizendo fácil, é caro, né? Mas é viável, é. Para o micro e pequeno empreendedor brasileiro, o mais interessante quem não tem muito dinheiro e precisa de uma linha de produção, entre ir para um Shark Tank sem nada na manga, você dizer, olha, eu quero um investimento de X, mas eu tenho aqui os meus ativos, olha, eu registrei a marca, tenho a patente, tenho o software, então eu tenho algo para negociar. O que faz com que você valha no investimento é esses ativos. É isso que eu quero dizer, porque uma empresa, ela vale os seus ativos. Entendeu? Então, imagina você entrar numa roda de negociação sem nada para oferecer a não ser a sua ideia. Você pode jogar para o negociador. Pode, inclusive, pegar empréstimo no banco. O banco aceita a marca, a patente, né? E aí você pode alienar. Por exemplo, você pode dizer, olha, eu valho tanto porque eu tenho isso. E você consegue dizer para o seu investidor, investe em mim porque eu tenho isso. Qualquer coisa, a gente vende a marca, vende a patente e recupera o dinheiro que foi investido. É mais assim, nesse sentido de ambiente de negócio, você criar uma forma de você ter uma valia. Mas o que você falou, Alan, é o clássico. Eu posso restringir terceiros? Sim, eu posso impedir. Isso acontece muito em marca, né? Aí eu vejo que a concorrência é desleal, eu vou lá, e isso é caso de polícia, né? Só que imagina no Brasil, Brasil mesmo, a gente brincava lá no INPI, porque o que tem de bolsa copiada, aí imagina se a polícia fosse em tudo que é cópia, Eu acho bolsa, que acaba sapato. entrando muito mais onde você tem um produto que realmente vinga, digamos assim, né? Mais do que proteger essas marcas grandes, mas um menor que venha. Eu estava lembrando do exemplo do spray de marcação de campo de futebol, de falta. Sim, Esse é sim. uma patente brasileira, né? E aí ele ganhou um processo milionário contra a FIFA por causa do uso, porque ele conseguiu provar que ele que criou e usaram durante anos e anos sem pagar nada para ele, né? E foi exportado. A FIFA recomenda no mundo todo. Hoje você tem fabricante disso no mundo todo, mas a ideia, o desenvolvimento daquilo para que apagasse rápido, que não prejudicasse a grama, não prejudicasse o jogo e tudo mais, era no brasileiro. Então eu lembrei também dessa questão do tipo de você ser pequeno, né? Você ter uma ideia, você coloca essa ideia e em algum momento algum gigante vem
engole a sua ideia e se apropria dela, e depois, para conseguir botar, provar isso, né, é bem difícil, né? Mas tem como provar. A questão é essa, mas se você tem o registro de alguma coisa, e isso aí é patente. No caso, por exemplo, vou dar um outro exemplo. O Ricardo até botou aqui no chat. Dá para vocês darem uma olhada nesse exemplo da marca. Mas nos campos de futebol mesmo, aquele LED que fica passando no campo de futebol, já viram ali? Que fica trocando a propaganda, também é uma patente brasileira. E é grana pra caramba. Então tem muita patente brasileira que a gente nem sabe que foi brasileiro que fez. Porque depois o cara começa e vai ganhar tanto dinheiro vendendo aquilo, o direito de uso. Uma patente, gente, você pode fazer uma patente e licenciar ela em pedaços. Ela continua sendo sua e você licencia. Fulano vai usar, fulano vai produzir. Você pode licenciar para finalidades diferentes, porque o universo é contrato. Entendeu? Tudo depende do contrato. O que que você quer fazer com aquele ativo? Então, por exemplo, o Rock in Rio. O Rock in Rio tem aquela marca forte. O que que é a empresa Rock in Rio? Ela só licencia o direito de uso de marca. Ela vai para os parceiros e diz assim, ó, licencia para você usar na sua marca de escola, licencia para você. Então sai produto, carro, bola, tudo com a marca Rock in Rio. E ela ganha porque está liberando os outros para usar a marca dela. Entenderam? Aí você só faz um evento, quer dizer, ali, boa parte do que ganha não é vendendo ingresso de show, mas é com esses grandes patrocinadores, né? Que agora querem estar com aquela marca. E é um pouco isso, você atinge público. Qual a vantagem de eu ter uma marca forte, de eu ter uma estratégia forte? É justamente eu ganhar escalabilidade de negócio. E aí não é só a escalabilidade, é a sustentabilidade financeira. É outro ponto que a gente vai ver muito no curso. É sustentável? Eu posso estar com uma ideia ótima e ela não ser sustentável. Eu depender muito de recursos externos, né? Depender muito. Essa dependência que o Douglas até falou, que a Web3 veio para quebrar a dependência, dar mais autonomia, para criar modelos de negócio que a gente não fique preso a um único grande conglomerado, né? E aí, como é que fica? Aí eu não sei, vamos aprender aí, como é que são os contratos do mundo moderno, como é que smart contract, né? Como é que é isso? Isso são aquelas letrinhas miúdas que, né, Ricardo? A gente vai, usa o YouTube e nem sabe o que que assinou, porque se não Com assinar aquilo, certeza. a gente doa tudo para a plataforma. Eu botei dois exemplos aí, Patrícia, o de marca, né? E o de. Tem o marca meu, da minha esposa, né? Que a gente fez um trabalho, a Patrícia nos ajudou lá no início. E o segundo, um registro de programa de computador, né? Então, só entrar lá no Google e colocar, né? Software registro de NPI e Ricardo Esteves Knapp. Vocês vão ver lá o livro que vem, vai gerar um PDF com esse livro, né? E foi uma construção feita pela diretoria de inovação. A gente gerou o código hash, preencheu um formulário, né? E todo o encaminhamento foi feito pela diretoria de inovação. Tem uns outros aí que estão na lista, né, Patrícia? Tem. Mas assim, é legal, pessoal, vocês verem que vocês estão num TCC, vocês vão estar fazendo aí o trabalho de conclusão de curso, vão estar vendo, e cada um de vocês vai pensar uma solução para uma dor real. E aí, com essa dor, e vai pensar uma startup, mesmo sendo uma criação ali do grupo, vocês pensarem que vocês não podem desconectar a tecnologia e a inovação que vocês estão propondo de uma boa estratégia de negócio. Pensar, olhar o mercado, analisar o mercado. Isso é o exercício que eu acho que vocês precisam ver, porque se eu vou fazer um aplicativo, eu tenho um software por trás. Se eu vou fazer esse aplicativo, eu tenho um software, mas o que eu ganho é com o meu design das telas de aplicativo. Se com aquele software eu vou ter uma marca, eu já tenho 3 ativos para pensar na estratégia.
Até porque eu vou precisar da marca para falar com o cliente, eu preciso do. E esse software e esse design, ou se isso for o que agrega mais valor. Então, você tem que entender do teu público-alvo, né? Para quem que você vai estar mostrando. Então, o que eu estou agregando aqui é que propriedade intelectual ajuda a entender o mercado que você quer entrar. Então, a gente vai aprender sobre como é que eu vejo isso. Eu posso fazer um estudo pela marca. As marcas ajudam a gente a entender quem são meus concorrentes. Basta eu saber em que código eles registraram a marca e para aqueles que têm a mesma marca que eu quero, eu vejo em que forma que eles estão atuando. São exemplos que a gente vai discutir. Posso ver as patentes, posso pegar as empresas que eu conheço e fazer uma busca delas. O que que é importante? A gente não está aqui espionando ninguém, né? Mas é importante eu entender em que lugar eu estou me metendo. E, por fim, entender que existe espionagem também, tá? Existe muito roubo e muita espionagem. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas só para vocês entenderem o peso, né, disso num bom negócio. Tem substâncias aí que o Japão registrou patente para fazer remédio e tal, e são substâncias que só existem na Amazônia, galera. Não tem nenhum outro lugar do mundo. Ah, como assim? O Japão que registrou? Os caras vieram aqui, estavam numa excursão, sei lá, no grupo de estudo, na pesquisa aí na Amazônia, acharam a planta, a substância que ninguém tinha, e eles que registraram. Chegaram primeiro lá na NPI, registraram no Brasil e no Japão, em outros lugares, enfim. E Você não tem tem o uma que fazer. ideia? Não, se você tem uma ideia, Douglas, mais de 70% dos registros do INPI são só de estrangeiros. Os brasileiros não chegam, mal assim, a 30% é brasileiro. Mas 70% ou mais de 70% é só gringo que vem aqui e registra. O INPI trabalha mais para os gringos que para os brasileiros. E ainda tem um detalhe, você fala do Japão. Nós temos uma questão da própolis que é feita, né? A própolis, a maioria das patentes de própolis que são produzidas aqui são japonesas. Não são brasileiras. E o pessoal vem, pega o ativo e leva para o Japão. É o mercado mesmo aqui, a gente quase não usa. E tem muita coisa, gente. Tem, assim, muita coisa que a gente podia comentar. E a questão da Amazônia hoje está muito em voga por conta dos bioativos, mas é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Tem muita coisa. E aqui a gente quer vocês começando a refletir nesses cenários, para vocês também terem ideias novas, né, para trazer para o seu trabalho. Patrícia, é Mas interessante fazer brincar, né, com as marcas, né? Eu coloquei lá Google, Coca-Cola, então, uhum, Google, concedido em 2005, sim, Coca-Cola, 1944. 44. Olha só como a coisa. A Coca-Cola era um xarope em 1875 nos Estados Unidos. Era um xarope e feito de folha de coca mesmo. É que o cara que foi fazer o design da garrafa achava que era cacau. Aí desenhou errado e ficou um errado que deu certo, porque o design da Coca-Cola deu muito certo. Mas era um xarope que era usado no interior. Alguém botou água gaseificada e virou refrigerante. Mas a Coca-Cola nunca foi patenteada. A Coca-Cola, ela é protegida por segredo industrial. Significa que ela nunca vai ser registrada. Ela é protegida por segredo, né? Então, é uma outra forma. O INPI fala, a lei de propriedade industrial fala do segredo. Porque se você tem uma coisa que é altamente copiável, não vale a pena fazer o registro da patente. Você protege com segredo. Você impede que as pessoas vejam. Então, algumas pessoas, aquele segredo assim, guardado a sete chaves, que você faz um contrato draconiano, não pode revelar para ninguém. Poucas pessoas têm acesso à fórmula e é distribuído para o país aí. Tem um centro que produz o xarope e ele é dividido. E cada país bota a água e faz o refrigerante localmente. Louco, né? Nada a ver com o que se pensa. Mas a Coca-Cola hoje vai 80% do valor da empresa é só a marca.
Oi, Isabela. Você pode falar, querida? Tá com áudio. Oi. Consegue falar, Isabela? Consegue? Fala aí, tenta ver agora se você consegue falar. Desabilita seu microfone. Pronto, Oi. boa noite a todos. Professora, não existe nenhuma medida protetiva para os casos, como o que a senhora citou, de pesquisadores japoneses que estiveram aqui na Amazônia e identificaram um ativo e fizeram vamos dizer assim, essa me fugiu agora da memória. Eles se utilizaram de um ativo em um outro país, que não é o país de origem deles, e eles utilizaram deste recurso para poder se beneficiar de alguma forma, né? Se utilizando de uma propriedade intelectual. Então, não existe no Brasil nenhuma medida protetiva para esses casos. Isso Essa é uma pode boa acontecer. pergunta. Não, até tem. Até tem. É que uma coisa é ter na teoria, outra coisa é ter na vida real, na prática. Mas a gente tem uma lei, a gente tem um arcabouço jurídico que fala de proteção da biodiversidade. O que que acontece com a proteção da biodiversidade? Se você quiser fazer uma pesquisa para tirar o ativo, você tem que registrar e todas as ICTs ficam. Então, a ideia era coibir que estrangeiros viessem e usassem dos produtos naturais. Só que ela se restringe quanto mais for de bioativo nativo. Então, se a pesquisa é sobre banana, a banana não é nativa do Brasil, então não tem problema. Mas se a pesquisa é de uma planta nativa do Brasil, aí isso é cheio de restrição. Com isso, prejudicou muito a própria pesquisa, porque tem que fazer tanto controle, e acaba o pesquisador brasileiro não tendo recurso para tanto controle. Aí o que acontece? O estrangeiro tem que ter uma ICT nacional para poder fazer a pesquisa. Então, fazer isso é tranquilo. Você ter uma ICT brasileira com um grupo japonês. O japonês vem cá, faz uma parceria com uma universidade da Amazônia e pronto, faz a pesquisa, não teria problema. Agora, fazer o registro, aí eu tiro outro ponto. O Japão tinha registrado até o açaí. Aí o governo brasileiro deu um embrolho e eles tiraram, né, o registro do açaí. Mas se você tem uma ideia, é meio louco isso, entendeu? Teria que ter uma estratégia mesmo de governo mais ostensiva para impedir isso. Mas também teria que ter os pesquisadores brasileiros pesquisando os bioativos e trabalhando, porque o nosso problema não é pesquisa só, é indústria. Entendeu? Se você pegar a indústria de fármacos, né? Não sei se vocês lembram, né? Na época que teve a questão dos genéricos. Todo mundo falou a quebra de patente. Isso foi uma das histórias que eu acho interessante usar como ilustração, porque nos anos 80, 90, com o advento da AIDS, né, o governo brasileiro, ele correu atrás, porque a medicação já existia, algumas medicações se desenvolveram rápido, mas estavam ligadas a grandes empresas. A nossa lei diz o seguinte: se a medicação for de interesse público, a indústria é obrigada a vender a patente, ou vender ou licenciar, quer dizer, licenciar a patente para o governo. Como a gente tem o SUS, essa medicação do HIV era muito importante. O SUS precisava dar de graça para as pessoas. Como é que ia cuidar dos pacientes com HIV? Né? Lembra que houve muitas mortes, foi um negócio louco. E o Brasil é o único que dá a medicação de HIV pelo SUS. Pra vocês terem uma ideia, na época, tinham países na África que mais de 45% da população morreu de HIV. Só tinha criança. Assim, como é que você lida com um impacto desse? Aí o governo brasileiro, aí o pessoal na época eu lembro falava assim: ah, quebrou a patente,
quebrou patente nada, usou um arcabouço legal, mas foi uma das únicas vezes que ele fez, porque tem um problema político. Ele foi para a empresa que produzia a medicação e disse: você é obrigado a licenciar. Então, ele obrigou, é o que a gente chama de licenciamento compulsório. Ele obrigou a indústria a licenciar para poder fabricar no Brasil. E aí, como as empresas não queriam fabricar, entre aspas, eles abriram as empresas dos genéricos. Elas começaram a fabricar medicações e aí começaram a ver, pô, tem uma medicação que a patente está perto de encerrar. Quando a patente está perto de vencer, ela fica mais barata. Aí você pode licenciar e começar a produzir, né? Mas isso não foi alargado, não foi assim ampliado. Os pesquisadores nunca estudam patentes. Então tem muita patente de coisa que não existe aqui. E se você souber que a patente já está licenciada, a licença dela já chegou nos 25 anos, você pode começar a fabricar que não vai ter problema nenhum, né? Então, e isso deveria movimentar os genéricos, como aconteceu, por exemplo, para a dipirona sódica, para aspirina. A patente ela leva 25 anos. Depois que ela passou esse tempo, entra em domínio público. Aí qualquer um pode fabricar. Porque a ideia da patente é estimular o mercado de produtos e serviços. Entendeu, Isabela? Não é assim. Medida protetiva, o próprio sistema, ele se fosse para que as empresas. E aí tem que ter vontade política, tem que ter esse ambiente de negócio, tem que ter essa construção, porque as patentes são para serem usadas. Elas não são só para impedir terceiros. É mais fácil a gente usar a patente como material didático, bibliográfico, para criar novas patentes, né? Se a gente usasse mais patente para criar novas patentes, a gente usasse isso nas salas de aula para o pessoal estudar e aprender. Qual o curso de engenharia hoje que usa patente? E aí vai, né, gente? Eu tô só elucubrando aqui, porque eu sou uma que estuda e fala assim, gente, o pessoal tinha que ler mais patente, mas enfim. Gente, chegamos 9 horas, né? Queria saber se não ficou nenhuma dúvida. Vou deixar para a gente continuar na próxima aula, Ricardo. Bom, só para a gente fechar, já temos 9 grupos, né? Sendo que 2 grupos, um com 3, outro com 6, então pode acontecer a inserção, tá? Nós já temos, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, os grupos já estão constituídos, né? Então, cada grupo com o nome do componente, o grupo que está com a mesma cor, tudo separadinho. Agora é começar a trabalhar. E as dúvidas vocês fazerem contato conosco. Então, é agilizar. Quem ainda não tem grupo, correr atrás para ser inserido, criar um novo grupo, tá? Então, é fazer a coisa acontecer o mais rápido possível, porque o tempo está passando, tá? Eu tenho monitorado o Moodle, né? Nós temos ainda 29 alunos que não acessaram, eu mandei mensagem para todo mundo, tá? Pintou uma dificuldade, nós estamos aí. Agora, não dá para deixar a jornada caminhar sem vocês estarem dentro, tá? Então é importantíssimo que vocês participem ativamente, trabalhem, tem lá o nome do representante, vamos começar a correr atrás disso aí, tá? E para a gente fechar, vamos abrir aí para a gente tirar uma foto, para registrar lá o vídeo, vou estar até encerrando a gravação aqui,